Olá, turminha, tudo bem? A nossa aula de matemática, nós vamos falar hoje sobre polígonos. Na próxima aula, nós iremos falar sobre circunferência e círculo. Polígonos são figuras geométricas planas fechadas que apresentam as seguintes características. Os lados são segmentos de reta, aqui ó, segmentos de reta. São classificados de acordo com a quantidade de lados. Aí a tia vai passar daqui a pouco os lados e os nomes deles, ok? Esses polígonos possuem elementos como os ângulos, ó, ângulos, vértice, que são esses pontinhos aqui dos vértices, diagonais e lados. A palavra polígono vem do grego poli, que significa muitos, e gono, que significa ângulos. Assim, polígono significa vários ângulos. Então, aqui tem a tabela, tem os nomes deles, ok? Depois vocês vão ler, no livro de vocês estão eles, ok? O número de lados e o nome deles, certo? Gente, temos aí os tipos de polígonos, ok? Triângulo, gente, é um polígono que tem 3 lados. Aqui, 1, 2 e 3. De acordo com as medidas dos seus lados, né, podemos classificar os triângulos em triângulo equilátero, são os triângulos que têm os lados, têm a mesma medida, ok? Então, triângulo equilátero, os 3 lados têm a mesma medida. Isósceles, somente 2 lados têm a mesma medida. E o escaleno, os lados têm medidas diferentes. Gente, de acordo com as medidas dos ângulos, né, podemos classificar os triângulos. Medida dos ângulos, ok? Esses bichinhos aqui, ó, que a tia falou, né? No slide anterior. Nós podemos classificar os triângulos em retângulo, que tem um ângulo reto de 90 graus, só. O acutângulo, os 3 ângulos são agudos, menos de 90 graus. E o obtusângulo tem um ângulo obtuso, certo? E o outro é de 180 graus, ok? Para traçar triângulos, gente, nós podemos utilizar o esquadro, certo? Que acho que vocês já viram, que é tipo uma reguinha, que é parecida com esses aqui, ó. Possui formato de um triângulo retângulo ou um L, que serve para traçar as linhas inclinadas, ok? E também para medir e verificar ângulos retos. Aí existe 2 tipos de esquadro, com formato de um triângulo retângulo. São o isósceles e o escaleno. O escaleno é de 30 graus, 60 e 90. E o isósceles é de 45 e 90 graus, ok? Gente, os quadriláteros. Vamos falar agora sobre os quadriláteros. O quadrilátero, gente, todo quadrilátero é um polígono que, por sua vez, é uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Ele é uma figura fechada, certo? E os segmentos que compõem, eles não se cruzam, certo? Sendo assim, os quadriláteros possuem os mesmos elementos que formam os polígonos. Temos os lados, temos os vértices, certo? E temos os ângulos internos. São os ângulos formados pelos lados de um quadrilátero voltado para o seu interior, certo? Os lados são os segmentos de reta que formam o quadrilátero. As vértices são os pontos de encontro entre os lados, que são esses aqui.
E os ângulos internos, como já falei, são os ângulos formados pelos lados de um quadrilátero. As diagonais são segmentos de reta, que são essas aqui, ó, que unem dois vértices, certo? Esse aqui com esse com esse. Gente, no grupo dos quadriláteros existem dois que são especiais. Um que tem os lados opostos, paralelos, que é o paralelogramo, e um com somente dois lados paralelos, chamado de base, que é o trapézio. Certo? Vamos continuar. Aí nós temos aí o paralelogramo especiais e suas características. Nós temos aí o quadrado, que vocês já sabem, o retângulo e o losango. Quadrado é o paralelogramo que tem 4 lados retos e 4 lados com a mesma medida. Retângulo é um paralelogramo que tem os 4 lados retos e lados opostos de iguais tamanhos. E o losango é o paralelogramo que tem os 4 lados com a mesma medida e ângulos opostos iguais. Como eu falei, temos ali o trapézio, né? Ele tem somente dois lados paralelos, chamados de base. São lados paralelos, ok? Aqui, ó. A base menor, que é essa daqui, e a base maior e a base menor. Aí temos os trapézios especiais e temos as características deles. Trapézio retângulo tem dois lados, tem dois ângulos retos, né? Os lados são paralelos. Trapézio isósceles apresenta dois lados com medidas iguais. Os lados são paralelos também. E o trapézio escaleno tem 4 lados diferentes. Ó. E os lados são paralelos também. Agora, gente, a tia vai falar aqui sobre a ampliação e redução poligonal. Temos aí, gente, o quadro do terreno da casa de Tom, certo? E da casa de Marlon. O quadrado do terreno da casa de Tom, que é esse aqui, é uma ampliação da do Marlon. Só que sendo o inverso, certo? Dizendo que o terreno de Marlon é uma redução do terreno de Tom, sendo ambas as formas semelhantes uma da outra. O terreno de Tom, em relação ao de Marlon, podemos ver que o número de lados da largura e do comprimento dobrou, certo? Estabelecendo o que? Uma ampliação. Então, é isso, certo? O terreno de Marlon é uma redução pela metade dos lados que formam o terreno de Tom. De modo geral, aí nós dizemos que todos os polígonos regulares com o mesmo número de lados são semelhantes, certo? Sendo reduções ou ampliações. Todos os círculos são semelhantes, ok? E mais uma coisa, a medida dos ângulos em uma relação ou uma redução ou ampliação, ele não se altera, ok? Então, essa aula está no livro de matemática, dê uma olhada, certo? E faz as atividades propostas. Beijos e até a próxima aula.